Bem, se cá falo sem microfone, há muitas razões para São Tomás de Aquino. Eu trato aqui muito na área da teologia, mas ele é um autor, deixa-me dizer assim, incontornável em muitas outras áreas. Filosofia, duas que eu tenho conhecimento, nunca escapa, a filosofia e o direito. Ele foi um dos grandes sistematizadores, um dos grandes pensadores de todas estas áreas. E depois tudo aquilo que tem de fascinante pensar. Quando nós hoje vemos as correntes de informação que há hoje na internet, perceber isto que acontecia à escala do século XIII. Um São Tomás de Aquino, que nasce em Itália, faz os seus estudos em Colónia, é professor em Paris, vai para Nápoles, Orvieto, Roma, Paris, perceber o que era no século XIII esta corrida de informação. Só pegar São Tomás de Aquino para conhecer o século XIII europeu e o que é que foi a universidade, o que são as correntes culturais, o que são as correntes de investigação, tudo. Só isso é uma boa razão para aprender São Tomás, para estudar São Tomás. Um autor incontornável. Não só porque dizem que ele era, de facto, incontornável pela sua dimensão física. Se diz que se tinha uma secretária cortada para a barriga encaixar, não sabemos a verdade disso. Eu estou a calhar para lá. Não só incontornável por isso, mas incontornável pela sua mente. A grande, porque por aí ele vai ser conhecido depois no direito e na filosofia, o grande contributo dele, portanto, foi ter introduzido Aristóteles no pensamento europeu e cristão. E o que lhe valeu até, após morte, foi proibido de se ensinar sobre ele na Universidade de Paris, porque achavam que era um autor perigoso, não é? E sou muito subversivo, não é? Porque era muito à frente. Só porque nós muitas vezes ao problema de pôr o Santo Tomás antes e pensar, é um santinho, não é? Imagina logo no altar, assim, cabeça 10 para as duas, não é? E há um artigo português do Santiago Carvalho que diz: a pior coisa que aconteceu a São Tomás de Aquino foi ser canonizado, não é? Porque foi a mesma coisa que transformar um incendiário num bombeiro, não é? Assim ele diz. Porque, ou seja, é um pensamento com uma força muito grande. E eu mesmo, a estudar isto, via que ele entrava muitas vezes em questões em que abria o jogo bastante. Ele, por vezes, não só pegava nas heresias do cristianismo que já tinha havido, mas ele próprio inventava heresias para refutá-las, né? Que era uma cabeça que pensava tudo, e portanto, com uma força incrível. Mas muita gente acha que porque é santo, então está domesticado. Não está. Não é um pensamento indomesticável. Com uma força incrível, porque é a força da sua fé. Né? A força da sua fé, sobretudo, de um Deus que quebra barreiras muito além daquilo que nós podemos imaginar. Então, a ler algumas passagens dele, nós podemos encontrar a ligação ao que se passa hoje, ao tempo contemporâneo. Sim. Eu tento fazer esse esforço, sobretudo no final do terceiro capítulo e depois na conclusão, que é um bocadinho as questões que eu ponho do ponto de vista de teologia, as questões que se põem para hoje, na teologia, São Tomás já respondia, só naquilo que diz, ele até inventava heresias para refutá-las. É? Portanto, só aí está, ele responde a coisas que hoje nos surgem, mas também na área do direito, também na área da moral, da filosofia, de tudo. É um pensamento sempre, porque perceber o que era encaixar Aristóteles, não é? Na cultura cristã. Um Aristóteles já não lido do ponto de vista do Islão, que era o que nos chegavam nas tradições islâmicas, mas um São Tomás com um Aristóteles mais puro, não é? Mais um Aristóteles fiel a si mesmo, digamos assim. Dona Fátima Pata. Eu acho que também falo sem microfone. Não se ouve. Não se ouve. É melhor pôr o microfone. É melhor não ouvir. Já há pouco falta de ouvido. Tá. É assim.
Quando soube que nesta tertúlia ia estar presente o nosso Padre Ricardo, tentei, na minha tertúlia da Sénior, apresentar o livro. E fiz uma coisa que não é legal, até fiz fotocópia de um capítulo. Portanto, fica já a saber que está a ser prejudicado. Me quis dizer para Mas congratulei-me imenso, porque tal como o comentário trouxe do claustro para a escola a Bíblia, acho que neste momento foi este livro, A Caridade Divina em São Tomás de Aquino, que trouxe também para a escola esta comunhão que estamos a viver, o pensamento em Deus, o pensamento em Cristo, e uma coisa que para nós causou muita estranheza, a tertúlia da literatura portuguesa, que foi o princípio, na verdade, da preferência, o princípio da predileção. Exata, da predileção. E eu pergunto-me, e perguntávamos, e eles depois inibiram-se muito, nós nem sequer vamos fazer perguntas. Mas quem ler a apresentação e o prólogo, está lá uma nota sua em que se diz que no princípio até pode parecer um bocadinho complicado, mas que depois vamos nos habituando e vamos fazendo a leitura, e de facto é. Depois a pessoa está ansiosa para chegar ao fim. Pode ter tropeços para fazer pesquisa de um autor ou de outro, para se esclarecer melhor, mas na verdade é um livro que se lê muito bem. E eu pergunto, porquê João? Porquê o predileto? Se todos eles, na verdade, deixaram de ser servos e foram amigos, porque participaram de todo o conhecimento que Jesus lhes transmitia do que Deus lhe tinha, Deus, que ele era Deus, não é? Mas da palavra de Deus, não é? Porque João é muito especial, e isto na verdade só me fez confusão depois de falar com eles, não é? Gostava que me dissesse qualquer coisa sobre isso. E outra coisa que valia a pena um dia numa tertúlia, se o Carlos Almeida quisesse, ou o próprio clube, falarmos sobre o amor, não é? O amor prévio, o amor de Deus para connosco, o nosso amor para com Deus e para com os outros. Acho que é muito bonito de ler, meditar sobre isso. Muito bem, Força. Bem, para quem o princípio de predileção é, de facto, um ponto complicado e mais duro deste livro. Porque, bem, só dizer que quando foi as provas de defesa da tese, todos, exceto o professor, que os outros dois, todos estiveram ali e faziam perguntas sobre isso, por eu fazer a manutenção, por manter o princípio de predileção. Depois também, o Carlos não deixa mentir, na apresentação do livro, voltou-se a falar do princípio de predileção, porque é o... Bem, o que é o princípio de predileção para quem não leu o livro? O princípio de predileção é afirmar que Deus ama, mas ama de modo diferenciado. Ou seja, isto não é igual para todos, mas há algumas almas, algumas pessoas que são mais amadas que outras por Deus. Isto, sobretudo nos nossos dias de hoje, em que vivemos muito uma certa democratização, e bem, da vida social, pensamos então que Deus também tem de ser assim uma coisa democrática, que isto tem de ser igual para todos. E aqui causa o problema. São Tomás de Aquino faz sempre uma defesa em 2 pontos, que é: Deus ama todos, sim, isso ama. Ele pega sempre na passagem do livro da Sabedoria 11:24: Senhor, tu amas todas as coisas, porque se não as amasses, deixariam de existir. Pelo simples facto de ser, até pegando aquilo que o nosso amigo Rogério dizia há pouco, tudo o que existe é interessante de falar. E São Tomás de Aquino diz muito claro: tudo o que existe, porque existe, porque participa da existência, é amado por Deus. Mas há o princípio de predileção,
que eu acho que se compreende melhor e começa-se a compreender melhor quando nós pomos a outra face. O princípio de predileção não é para quem é este, os mais amados, digamos assim, depois vai depois para a predestinação dos santos e etc. Não ficam a olhar para si e a dizer eu estou aqui num pedestal porque sou mais amado. Não é isso que diz. É até ao contrário. Quer dizer, quando nós vimos, por exemplo, a história da Madre Teresa de Calcutá, vimos que foi ao contrário. Ela passou 50 anos em silêncio e a sofrer. Ela ser predileta, a predileta de Deus, fez com que ela sofresse muito. Mas para quê? Para ser sinal para os outros. E se Deus dá estas perfeições maiores a alguns, é para a missão. É para o serviço ao próximo e para a caridade. Não é para eu ficar aqui a olhar para mim próprio e dizer que bom que eu sou. Nesse momento, incorre-se em pecado. E, portanto, aqui, se recebe-se o amor de Deus, responde-se com o egoísmo, com o pecado, portanto, aí corre. E o princípio de predileção é problemático por isto, porque nós achamos que isto tem de ser igual para todos. Mas a questão é, primeiro ponto, Deus não ama como nós amamos. Até abri aqui na página 64, depois se alguém quiser ler. O amor de Deus, até posso ler, mas isto é diferente com Deus, porque o amor de Deus, por si mesmo, é a causa da bondade das coisas que são amadas. Nós amamos porque as coisas são boas, algo tem de ser bom para eu gostar desta coisa, para eu amar alguém. Mas com Deus é ao contrário. As coisas são boas porque são amadas por Deus. Porque nós, muitas vezes, também temos um Deus, uma imagem de Deus muito à nossa medida, mas isto tem de ser ao contrário, nós é que temos de ser à medida de Deus. Portanto, Deus não ama como nós amamos. Isto é assim, a base do princípio de predileção, e por isso Deus ama cada um de forma particular. Mas, se nós pensarmos, eu não sou pai, nem espero vir a ser pai biológico, mas quem é aqui pai biológico, ou mãe biológica, sabe que o amor para os filhos não é igual. Quer dizer, sabe que há um filho que tem mais dificuldade numa coisa, outro filho que tem mais dificuldade noutra. Não é? E o amor, claro que é o mesmo porquê, não é? É o amor de uma mãe e de um pai por um filho, não é? Por cada filho. Mas não é igual para todos. Se sabe que um filho tem uma dificuldade, vai ter um cuidado diferente com ele. Não, isto é mais igual para todos. Não é? Ou seja, um tem 5 a tudo na escola, o outro está ali nos 2, 3. Não, isto eu vou ajudar todos 1 hora de estudo por dia e não há mais para ninguém. Isto aqui é injusto. O próprio princípio de predileção, se nós no princípio achamos que é injusto, depois começamos a perceber que é muito justo. Porque não é um igual para todos, mas é Deus ama cada um particularmente. E ama mais alguns para serem sinal para os outros. E aqui entra então os santos. Os santos são estes mais amados, não só os santos do altar, também temos de ter consciência disto, não é só os santos que estão com velinhas à frente, os santos no sentido rico e grande da palavra, no mais profundo, como aqueles que cumpriram a vontade de Deus e são assim. Mas, pronto, não sei se pelo menos deixei-me com vontade de ler o livro, mas é o ponto problemático. Eu agora na tese de mestrado, agora na tese de doutoramento de 2º grau, eu volto por uma outra perspectiva, porque, como foi dito, estou a estudar Baltasar e Barth. Para quem não conhece, Baltasar é católico, Barth é protestante. Na minha tese de mestrado, eu estou aqui a lidar com 2 áreas de cristianismo, não só sair só do catolicismo para entrar noutros terrenos pantanosos, deixa-me dizer assim. Mas entrando aí, novamente, numa perspectiva bíblica e de diálogo com outras, porque isto é comum a todos. Querer cortar isto é querer cortar qualquer coisa essencial. Nós não temos o Deus ex machina, não é? Um Deus que é como um robô de venda, uma imagem da justiça, não é? Vendada com uma espada e com a balança. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus cristão. Para nós cristãos, para quem é cristão aqui, o nosso Deus não, isto não é venda dos olhos, não. Cada um pessoalmente. E Deus faz este caminho pessoal com cada um. Pelo menos da perspectiva do cristianismo. É problemático e difícil. Ótimo. Muito difícil. O que é difícil vale a pena. O que é fácil. Amar assim. Qual é o problema dos móveis de IKEA? Vão para fora, vão para o lixo porque não dão trabalho, não é? Alguns dão trabalho, mas são baratos e fáceis. Mas põe-se outra coisa. O que vale a pena tem de ser difícil. Ali a Gatina, o Jacinto, a Dona Então, boa tarde.
E é só colocar uma curiosidade que me foi suscitada, penso eu, pela composição de hoje da mesa, em que duas pessoas têm uma experiência de vida total, digamos assim, não é? Em relação à nossa terra, que somos autores da nossa terra, e uma outra pessoa que está connosco há 2 anos e que chegou aqui e que eu até receio que em relação à sua atividade de escrita, não sei se a terra foi muito amiga, não é? No sentido de que veio para aqui trabalhar uma atividade apostólica muito intensa e naturalmente até lhe retirou capacidade e não sei se vontade, entre aspas. Pronto, o que eu queria perguntar é a cada um o que é que Peniche trouxe de positivo ou menos positivo para a vossa atividade literária, digamos assim. Muito obrigada. Ok. A mim trouxe tudo. Só fiquei assim um bocadinho mais hesitante por causa da atividade literária. Sim, Mas pronto, na atividade escrita. sim. E trouxe tudo, porque tudo em mim começa nesta terra. Eu não sei se irá acabar, mas começar começa. Desde logo a minha história de vida, desde logo todo o meu princípio de conhecimento, desde logo o próprio gosto pela escrita, que me é incutido por professores que eu tive, particularmente naquilo que se chamava a instrução primária. E, portanto, digamos que a minha escrita parte sempre desta minha condição de clichê. Agora, como eu acredito nessa dimensão que todos nós devemos assumir de cidadãos do mundo, num sentido muito mais largo, eu tendo como ponto de partida Peniche, tenho sempre o mundo, num conceito aqui um bocado poético, se quiserem, como um horizonte de expansão, se quiserem, daquilo que eu sou. Ou seja, eu parto sempre, Peniche é importante, porque é a minha referência, é o ponto de partida, mas depois tenho imensos pontos de chegada que partem daqui, como as caravelas partiam lá da ponta de Sagres, a coisa que vai, e vão a todo lado. Acho que é um bocado isto. Hoje em dia, se quisermos, se calhar eu escrevo pouco sobre Peniche em si, mas Peniche está na minha escrita. Mesmo que eu não cite a minha terra. Eu, por exemplo, eu quando escrevo qualquer coisa que tem a ver com o mar, intrinsecamente estou a falar do mar de Peniche, que é o meu mar. Quando eu escrevo sobre as gaivotas, não são as gaivotas quaisquer, são as gaivotas de Peniche, mesmo que não esteja lá